O meu nome é Júlio Faria. O meu nome é Ricardo Marques. Somos alunos da Escola Secundária Avelar Brotero, em Coimbra, e vamos apresentar o nosso trabalho final de curso, que foi orientado pelo professor Jorge Teixeira e que vamos apresentar na nossa prova de aptidão profissional. Para este trabalho, quisemos projetar e programar um sistema industrial e construir um protótipo em miniatura do mesmo. Para isso tivemos que o conceber. Ora, o armazenamento automático é um campo que abre muitas possibilidades de implicação e exploração de conceitos, técnicas e métodos na área da automação. Além disso, é uma tecnologia em evolução. Por isso, permite a procura de novas soluções. Foi, portanto, nesta área que decidimos desenvolver o nosso trabalho. Assim, concebemos um sistema que faz a identificação de itens, controla a sua qualidade e armazena-os de acordo com o seu tipo. Para começar, definimos um conjunto de objetivos, estabelecidos através de um caderno de encargos. Neste definimos os itens a tratar seriam discos de 30 mm de diâmetro com orifício central. Definimos também que haveria discos de três tipos diferentes, metálicos, de PVC branco e PVC preto. O sistema deveria rejeitar os discos defeituosos, ou seja, aqueles que não apresentarem o orifício central. Os discos deveriam ser introduzidos automaticamente e de forma aleatória. Deviam ser testados e identificados e deveriam ser armazenados em contentores diferentes, consoante os tipos. Para introduzir um segundo eixo de armazenamento, isto é, uma segunda fila de contentores, definimos que, quando o contentor da fila inferior atingisse um determinado limite de discos, passava-se a fazer o armazenamento no contentor da fila superior. Esta operação é semelhante àquela em que se processasse um maior número de tipos de discos. Quisemos estudar a situação de coordenação de duas máquinas diferentes, cada uma com o seu controlador. Situação esta em que as máquinas deveriam comunicar através de uma rede de dados tipo industrial. Para isso, dividimos o sistema em duas máquinas. Organizámos o sistema da seguinte forma. Esta é a primeira máquina, que faz 4 funções: alimentação, identificação, teste e transferência de discos para a segunda máquina. Este é o seu quadro de comando. O controlador da máquina é este autómato compacto. Este é o cabo que faz a comunicação entre a máquina e o eixo de quadro. Esta é a segunda máquina que realiza as operações de armazenamento. Aqui vê-se o seu quadro de comando instalado junto à própria máquina. O controlador desta máquina é este autómato modular. Os dois quadros comunicam entre si por um cabo com apenas 5 condutores. 2 deles levam a alimentação a 24 volts e os restantes 3 pertencem à rede de comunicação de dados em série entre os dois controladores. Vejamos agora o sistema em funcionamento. A alimentação dos discos é feita a partir de um alimentador de gravidade por meio de um cilindro pneumático. Um tapete rolante transporta os discos até à posição da plataforma de teste. Durante o trajeto, os discos são identificados por meio de um sensor emitivo que detecta os metálicos e por meio de um sensor fotoelétrico que detecta os brancos. Um cilindro retira os discos do tapete para a plataforma de teste, onde detector fotoelétrico de precisão verifica a existência de orifício nos discos. São rejeitados aqueles que não possuírem o orifício. Depois os discos são transferidos para a plataforma de transporte da segunda máquina, por meio de um manipulador pneumático rotativo. A segunda máquina, que faz o armazenamento, é constituída por um carro que se desloca segundo um eixo linear horizontal por meio de um sistema de transmissão difusa, o qual é acionado por um motor elétrico. Existe um cilindro introdutor que coloca cada disco no contentor respectivo e ainda um cilindro elevador que permite o armazenamento na fila superior. Usamos um posicionamento de eixo do tipo servosistema. Para isso, realizamos a leitura da posição da mesa em cada momento através de um dispositivo de codificação numérica incremental. Deste dispositivo faz parte um sensor emitivo que gera impulsos à medida que o fuso roda e o carro se desloca. Gera 6 impulsos por volta e pode atingir 42 impulsos por segundo, frequência demasiado elevada para um contador normal. Assim, a contagem tem de ser realizada por um contador rápido, fora do ciclo normal de execução do programa. Os movimentos deste eixo têm uma aceleração inicial, um troço à velocidade máxima e uma desaceleração final. As variações de velocidade são realizadas por modulação de largura de impulso. Esta modulação é gerada e regulada pelo controlador da máquina. Vejamos agora como organizamos a programação do sistema. O sistema comporta no total 3 estações, 2 na primeira máquina e uma na segunda máquina. A primeira estação faz 3 operações: a alimentação dos discos, a identificação dos mesmos e o teste de orifício. A segunda estação faz a transferência de discos para a segunda máquina.
A terceira estação é a que corresponde ao armazenamento realizado pela segunda máquina. As três estações funcionam em simultâneo e de forma independente, mas coordenada entre si. Desta forma, podem estar três discos a serem processados em simultâneo pelo sistema, aumentando a sua eficácia. Enquanto o disco está a ser armazenado, já o seguinte está a ser transferido e o terceiro está a ser identificado e testado. Para além disso, esta coordenação tem de jogar com a comunicação entre a rede dos dois controladores. Para além da coordenação entre estações, coloca-se um problema que tivemos que resolver. O sistema tem de lidar em simultâneo com discos de identificações diferentes. Enquanto um disco com uma identificação previamente feita está a ser armazenado, existe outro já identificado a ser transferido e outro a ser identificado ao mesmo tempo. Para resolver este problema, usamos na programação uma tabela de variáveis indexadas. A máquina funciona com três estações em simultâneo, de forma independente, mas coordenada entre si. Desta forma, podem estar três discos a serem processados em simultâneo pelo sistema, aumentando a sua eficiência. Enquanto um disco está a ser armazenado, já o seguinte está a ser transferido e o terceiro está a ser identificado e testado. Para além disso, esta coordenação tem de jogar com a comunicação em rede entre dois controladores. Para resolver a coordenação entre estações, coloca-se um problema que tivemos que resolver. O sistema tem de lidar em simultâneo com discos e de identificações diferentes. Enquanto um disco está com uma identificação previamente feita está a ser armazenado, existe já outro identificado a ser transferido e outro a ser identificado ao mesmo tempo. Para resolver este problema, usamos na programação uma tabela com variáveis indexadas. O diálogo homem-máquina é feito por um conjunto de botões e sinalizadores, e ainda por um terminal de interface homem-máquina, com ecrã tátil. Este também teve que ser por nós programado. Neste terminal é possível fazer a condução da máquina a partir de uma paragem de emergência, isto é, fazer o rearme do sistema, a execução de rotinas de acerto das máquinas nas suas posições iniciais e colocar as máquinas no estado de comando manual ou no estado de produção normal. Em comando manual, podem comandar-se a partir do terminal todos os acionadores do sistema. O terminal pode também receber alarmes como, por exemplo, o correspondente à falta de discos no alimentador ou o correspondente à existência de um contador lotado no armazém. Podem ainda receber dados de produção como, por exemplo, o número de discos de cada tipo armazenados, o número de discos com defeito, etc.